Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, o podcast de hoje, podcast número 6 aqui do Clube dos Produtores, um grande abraço. O que é bom para fazer a galinha botar? O que é bom para fazer a galinha botar? Esse é o nosso tema de hoje. Se você está me ouvindo aqui dentro do grupo de alunos do Telegram, um grande abraço para você. Se você está me ouvindo nas plataformas aí, Spotify, ou até no próprio canal do YouTube novo que a gente abriu, um grande abraço também. Você só consegue assistir ao vivo e participar se você for aluno do Clube dos Produtores e estiver dentro do nosso grupo de alunos, ok? Então, vamos citar algumas coisas aqui que são importantes na trajetória da criação para se fazer a sua galinha botar ovos de forma comercial. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa ter uma ave especializada. Não adianta você ter uma criação com aves de capoeira, com aves de dupla aptidão, com aves de pesadão, e querer que sua galinha tenha uma produção alta. Elas não terão produção alta. O que eu sempre digo é, toda galinha bota ovo, mas nem toda galinha tem nível comercial para se ter. Então, você precisa ter, pelo menos, raças de galinhas que sejam realmente especializadas se sua busca é ter ovo comercial, né? Você viver de ovo caipira. Então, você vai escolher as galinhas de linhagem Brown, que são as mais produtivas, Embrapa 051, Isabral, Novogen, GLK. São galinhas marrons, vermelhas, como alguns chamam, que tem uma produção a nível comercial acima de 300 ovos. A Embrapa, que tem uma promessa mais conhecida, tem uma promessa era 352, se eu não me engano, passou para 380. E a Isa Brown tem uma promessa de 380. Não se esqueça que isso é promessa. Isso é o máximo que o fabricante, que o desenvolvedor da raça, conhece que essa galinha pode botar. Então, você não vai trabalhar para ela botar 500 ovos, porque ela tem uma promessa de 350. Ok? Então, é isso que você tem que buscar. É isso que o produtor tem que buscar. A partir do momento que você está trabalhando aí com uma ave boa, uma ave correta, primeira coisa que você precisa trabalhar bem e quebrar bastante a cabeça, eu acho que dedicação aí de praticamente 80%, 70% do seu tempo do dia é com a fase inicial. Ter uma fase inicial perfeita, não é uma fase inicial boa, é uma fase inicial perfeita. Tem uma fase inicial sem doença, uma fase inicial sem estresse, uma fase inicial com aves hidratadas sempre com água e água fresca e limpa, bem alimentadas, na quantidade e, no caso de poedeira especificamente, na fórmula correta, uma fórmula aí com um percentual de farelo de soja na fórmula entre 28% e 32%, porque é a fase da proteína. É a fase que o animal realmente precisa de uma proteína mais elevada para terminar de ajustar ali os órgãos que estão terminando a construção deles, né? Então, precisa ter esse nível de proteína um pouco mais alto. 7 dias, 12 dias iniciais, utilize uma ração pronta, uma ração inicial pronta, que você compra numa casa agropecuária, porque ela tem anticoccidiáticos, ela tem anticoxidianos, e já vem misturada na proporção certa, na quantidade certa. Você não quebra muita cabeça com isso, e durante esses 7, 12 dias, pode deixar à vontade. Sempre estimulando a alimentação, o consumo de água e a alimentação. Pega esses 2 até 5 primeiros dias, ou você utiliza bandejas, ou você utiliza pratos, ou você utiliza as folhas de papel para que eles se alimentem. De 2 a 5 dias, né? Evite usar o comedouro, né? Porque ainda os animais às vezes ainda estão
meio encarcadinhos, eles não conseguem se esticar tanto, e a partir daí, depois de 5 dias, pode ser tirado antes mesmo, 4, 3 dias, você começa a usar o comedouro que você escolheu, que provavelmente a melhor opção é um comedouro infantil, tubular infantil. Você também tem a opção das grades, das bandejas com grade, igual aquelas que você vê nas gaiolas em casa agropecuária. Normalmente, quando botam um pintinho em gaiola, tem aquela bandejinha de metal com a gradezinha por cima. Aquilo é bem interessante, eu tenho 2 aqui e funciona muito bem. Se é o único momento que eu acho interessante você usar cano. Um cano fino, um cano de 50, furinho de um lado só, que pode ser, ao invés de um furo, pode ser eu não sei como eu posso chamar, se você for furar de um lado e do outro, você fura em cima também, um rego, né? Um rego, vários regos, simulando a grade, ao invés de o pintinho meter a cabeça e ficar preso ali dentro. Então, eu acho que nessa opção é interessante. Então, fase inicial perfeita. Depois disso, fase de crescimento, que ela cria e recria, prestar bastante atenção no desenvolvimento do seu plantel. Prestar atenção se o seu plantel está desenvolvendo num ritmo igual. É comum você ter 5% do seu plantel engordando um pouco mais. É normal você ter 5% do seu plantel emagrecendo ou não desenvolvendo tão igual. Isso é comum acontecer. É bom, vai acontecer? Possa ser que não, mas é comum acontecer. Você, no meio de 100 galinhas, você ter 5 galinhas que não crescem tanto e 5 galinhas que engordaram demais. Essas que não cresceu muito, separa, ração à vontade para ela, pelo menos por uma semana. Essas que engordaram demais, dependendo da idade, o ideal é abater. Fazer galinha emagrecer, você consegue estacionar, dar um freio no desenvolvimento. Emagrecer é difícil. Para emagrecer, ela vai ter que perder, você vai ter que dar menos ração, ela não vai emagrecer, o ideal é que ela perca gordura e ela não vai perder, porque como você não está dando ração, é da gordura dela que ela vai tirar o sustento dela. Então, muito provavelmente ela não vai emagrecer e você vai precisar ou abater essas aves, ou dar um freio no desenvolvimento, esperar um pouco as outras chegar no mesmo padrão dela e aí continuar com elas, ok? Então, essa é uma das opções. Se for galinha já adulta, o ideal é se você se desfazer dela. Terceira coisa, técnicas de manejo, principalmente nutrição, precisa entender de nutrição para poedeiras, com a variação de idades aí, ou variação de climática aí da sua região. Então, não deixem de ler o e-book de nutrição, né? Principalmente fatores de influência. O capítulo fatores de influência é muito bom para você ter uma noção exata e colocar aquilo em prática em sua região. Ok? Outra coisa importante. Interessante para você, inclusive isso está no e-book. Eu acho que deu um corte aqui, mas voltou. Inclusive isso está no e-book de genética. No e-book de genética você ouve falar sobre programa de luz com mais clareza. Então, entendam lá sobre o programa de luz. São as 14 horas diárias de luz que a galinha precisa, porque faz o metabolismo girar de uma forma legal e faz a galinha já se preparar. O que eu falo muito pouco sobre o programa de luz, e o ideal é que aqui no Clube dos Produtores a gente pode ter essa ideia melhor, você começa ali entre 13 e 14 semanas de idade, você está trabalhando em sistema caipira, ok? Então, entre 13 e 14 semanas de idade, você começa seu programa de luz, mas você começa dando 10 horas de luz, depois, na próxima semana, você começa a dar 12 horas de luz, e aí, na outra semana, você começa a dar 14 horas de luz, e se for necessário, você estica um pouco para 15. O ideal é que seu programa de luz comece pela manhã,
Um pouco mais cedo do que amanhece aí. Importante isso. Quanto mais cedo você começa o seu programa de luz, muito provavelmente mais cedo, e eu digo de horário, não digo de tempo, mais cedo você terá o ovo. Você tendo o ovo pela manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, excelente, você já resolveu praticamente a metade do seu dia. Enquanto você está dando ração, está fazendo movimentação de cama de frango, você recolhe ovo. Agora, você vai botar ração, aí não tem ovo, aí faz movimentação de cama de frango, não tem ovo, e aí tem que voltar lá para meio-dia, 10 horas para pegar ovo, você acaba tendo que ir várias vezes lá no seu galinheiro, é mais possibilidade de levar doença, mais possibilidade de estresse, o sol já está mais quente, é tempo de... É possível, dependendo da posição do galinheiro, do ovo estragar mais rápido. Então, o quanto antes você tiver ovo, melhor. A nível comercial, para quem vende ovo, o ideal é ter ovo até 9 horas. Para quem trabalha com reprodução, o ideal é você ter ovo entre 10 e meio-dia. Ovos entre 10 e meio-dia, tem estudos que são ovos mais férteis. Ovos com um nível de eclosão mais alto. Isso, inclusive, está no e-book de genética também. Entendimento de programa de luz, técnica de manejo. Aí a gente já pula para ninhos adequados. Ninhos confortáveis, ninhos do tamanho correto. Um ninho a cada 5 galinhas. Quando chegar 18 semanas, o primeiro dia da 18ª semana, o ideal é que você tenha ovos que você comprou no supermercado, bem baratinho, vê o lugar que tem uma promoção mais barata aí, compra uma bandeja, 30 ovos, bem baratinho. Marca esses ovos todos, não importa a cor, marca esses ovos todos e coloca dentro dos ninhos. Dê preferência de saltar os ninhos. Bota aqui no ninho, solta um, bota outro ninho, pula outro, bota outro ninho. A galinha tem a tendência de gostar de botar ovo aonde já tem um ovo. Como os ovos estão marcados, você não tem chance de perdê-los. Ou colocá-los para venda. Então, precisa marcar os ovos. E a galinha já vai começar a se habituar com esses ninhos. Quando você perceber, nesse iniciozinho, que tem 2, 3, 4, 5 galinhas dentro do mesmo ninho, tira essas galinhas dali de dentro, fecha esse ninho e deixa elas procurarem outro. Aí elas vão começar a se dividir, procura outro, beleza? Ou você manualmente bota uma em cada ninho, beleza? Passou o dia, abre o outro ninho, tira o ovo falso de dentro, bota esse ovo em outro canto, e aí faz essa logística diariamente para evitar que você tenha 4, 5, 6 galinhas botando dentro do mesmo ninho ao mesmo tempo, que é ter galinha que colocam no mesmo ninho é normal, é comum, mas uma saindo, entrando outra, é mais fácil de você não ter risco de perder ovos, porque galinha está pisoteando, uma está brigando com outra e etc. Ok? Então, ninhos confortáveis. Evitar que esses ninhos peguem sol. Então, esses ninhos não podem estar na parede aonde bate o sol, principalmente se for o sol da tarde, o sol mais quente. Dependendo da sua posição geográfica aí, às vezes o sol da manhã também está um pouco mais forte. Então, evitar que seja nessa parede. Existe variação de inclinação em graus aí. No Brasil, acho que você pode ter até 45 graus de diferença do sol nascer no verão e do sol nascer no inverno. Então, tem um pouco de ângulo de diferença. No seu galpão, você vai, quando você for fazer isso, você vai colocar o nascente e poente na época do verão, que é o sol mais quente. Mas mesmo no inverno, você vai ter um sol assim batendo um pouco na lateral. Então, se você não tem um beiral mais longo, evita colocar um ninho desse lado também, da diferença de graus de 45 para o outro lado, certo? Claro, depende muito em que região você está. Lá para o sul do país, você tem essa diferença maior. Subindo para o norte do país, você tem essa diferença menor,
devido à proximidade da linha do Equador. Ok? Ninhos. Agora a gente vai falar de ambientação. Então, você precisa ter um galinheiro piquete, um conjunto de galinheiro piquete, que realmente dê bem-estar às suas aves. Uma coisa que muita gente se engana é em relação à gaiola. A galinha na gaiola não tem bem-estar. A galinha só tem bem-estar se for em sistema caipira. Isso é, entre aspas, uma mentira. Porque galinha que não tem um bem-estar, a galinha não bota ovo. Mesmo dentro da gaiola, existe uma condição de bem-estar, desculpe, para aquela condição. Para aquela condição, existe um bem-estar. Eu não estou na disputa de qual tem o melhor bem-estar. Mas o que eu quero que vocês entendam é, quem utiliza gaiola, utiliza de artifícios para que a galinha tenha um bem-estar. Porque senão ela fica estressada e não bota ovo. Que artifício é esse? Ração disponível, sempre passando ali no corredorzinho. Então a galinha sempre está ocupada comendo. Coisa pouca, porque a esteira tem bem pouquinha ração, então ela fica ali procurando a quantidade, desestressa a comida. Água à vontade. Sistema de climatização. Então, tudo isso deixa um bem-estar para a sua ave. E o inverso também é conhecido. Você tem sistema caipira, tem piquete, tem galinheiro, mas não tem bem-estar. Por quê? Porque sua cama de frango é ruim, porque o tamanho do seu galinheiro é ruim para a quantidade de galinha que você tem, o seu piquete não está preparado, é de pedra, chão batido, sol, sem árvore, sem nada. Então, isso, mesmo você tendo um piquete, mesmo trabalhando no sistema caipira, você pode não ter um bem-estar. Então, não confunda isso, não é só porque você tem um piquete que você está com bem-estar. Então, você precisa ter, falando de sistema caipira, que é o que é nosso foco, você precisa ter uma condição de bem-estar para esses animais. O piquete precisa ter uma vegetação, porque é a distração do animal ali, está procurando algo, galinha muito curiosa, dá uma olhada por baixo, dá uma olhada por cima, eventualmente se alimenta de uma folhagem, eventualmente acha uma minhoca, um inseto, algo parecido, e é o que distrai ali o animal e eleva o bem-estar. Sensação de liberdade. É a galinha olhar para o horizonte e enxergar. Tem uma tela ali, mas ela ali só vê a tela na hora que ela vai tentar passar. Então, a sensação de liberdade é uma coisa que traz bastante bem-estar para a sua ave. Expressar as características ancestrais. Eu falei primeiro aqui em relação à busca, né, por causa da vegetação. Você também tem que dar a condição da galinha tomar um banho de sol. Você tem que dar a condição da galinha tomar um banho de terra. Tem que dar a condição à galinha a correr, a gritar, a fugir do galo. Tudo isso faz parte dali do conjunto de expressar as características ancestrais e a galinha ficar um pouco mais desestressada, ok? Esse bem-estar vai fazer com que a galinha se sinta melhor. O conhecimento de nutrição, e aí principalmente dos níveis de proteína e dos níveis de cálcio que precisam ter para essa fase de postura que está chegando. E principalmente quando começar a fase de postura. Então, volto a dizer, e-book Nutrição é o e-book que vocês precisam almoçar e jantar ele do seu lado. O dia que dormir, se alguém tiver impresso, deixar ali na cabeceira da cama. Se alguém prefere ver pelo celular, pelo tablet, deixar o celular pertinho, que nos dias de insônia é ele que vai lhe dar sono. Então, entender sobre nutrição e não sobre tabela pronta. Então, nível de cálcio e proteína nos momentos de postura, porque a galinha tira do corpo proteína, a galinha tira do corpo cálcio para a produção do ovo. Então, isso faz com que ela tire dela. Se ela vai tirar dela, você precisa dar a ela para ela repor. Então, isso é importante entender sobre níveis de proteína e níveis de cálcio. E-book Nutrição. E agora é fazer com que sua galinha tenha o mínimo de estresse possível durante esse
período aí do ciclo de postura. Então, prestar atenção, tempos mais quentes na água, na ventilação, tempos mais frios, regulagem da reação, principalmente uma porção a mais, 10 a 20% de milho moído, porque dá energia. Se você está numa região que chega a ter graus aí muito mais rigorosos, mais frios, providenciar que o seu galpão tenha uma estrutura para segurar esse frio, as laterais com a fiada de tijolo um pouco mais alta, uma lona um pouco mais grossa e resistente ao vento. Se for o caso, fazer um aquecimento manual com um tonel, um balde não, um tonel com carvão, algumas coisas desse tipo para poder dar uma ajudada aí numa climatização melhor. Fazendo tudo isso, do início até o final desse podcast, você tem a chance aí, e muito mais provável, se você adquiriu, se você pegou a primeira dica lá, que é adquirir realmente uma ave que é especializada em postura, você vai ter um sucesso melhor. Ok? Temos aqui a Alessandra, está presente aqui. Se quiser bater um papo com a gente está disponível, os microfones estão abertos. Você que está assistindo gravado, você pode entrar para o Clube dos Produtores e participar desses nossos bate-papos aqui matinais. Alessandra, presente? A Alessandra está tímida. Um grande abraço. Às vezes tem um delayzinho, às vezes não ouve, mas um grande abraço. A Alessandra participou aqui hoje. E você que está ouvindo gravado, um grande abraço também. Todos os dias de manhã, a gente está aqui no grupo de alunos do Clube dos Produtores para poder dar essas dicas aqui, entender um pouco mais do negócio Galinha Caipira. A intenção aqui é trocar experiências. Coloque as experiências de vocês no grupo. E você que assiste pelo YouTube gravado, pelo Spotify, em outra plataforma, entra para o Clube dos Produtores, tem sempre link aí na descrição. Um grande abraço. Vem surpresa por aí, viu? Vem surpresa de um podcast legal aí que vai ser disponibilizado aqui para o clube e vai ser disponibilizado depois, primeiro para o clube, depois para as plataformas. Um grande abraço. Até!